Salve, garrancheiros! Vamos para mais uma aula de língua portuguesa. Para tanto, peguem o seu Basquiat e acompanhem da página 83 até a página 88. A classe gramatical que estudaremos hoje é pronome. Pronome é a palavra que substitui um nome, substantivo, acompanha um nome, determinando, limitando o seu sentido e substitui segmentos textuais, expressões, partes de frase ou frases inteiras. Observem a tirinha do Calvin. Preciso de uma ajuda na minha tarefa. O que é um pronome? É um nome a favor dos nomes. Talvez eu consiga um ponto por originalidade. Observem que no texto nós temos 3 pronomes: minha, o que e eu. Minha, pronome possessivo feminino singular, o que é uma expressão pronominal interrogativa e eu, pronome pessoal do caso reto. Vamos aos pronomes pessoais. São pronomes que, num ato de comunicação, representam as 3 pessoas do discurso. Destaquem o emissor, o receptor e o assunto. Leiamos a tirinha do Recruta Zero. Veja, eles têm uma foto sua na parede do quartel. É que eu sou muito bajulado. Que barulho foi esse? Tum. Observem, eles, sua, eu e que. Eles, pronome pessoal, do caso reto, plural e masculino. Sua é um pronome aqui referencial, possessivo feminino singular. Eu, pronome pessoal singular do caso reto. E que está aqui funcionando como um pronome interrogativo. Vamos ao quadro dos pronomes pessoais. No caso reto, os pronomes exercem a função de sujeito. No caso oblíquo, os pronomes exercem a função de complemento. Nós temos os pronomes no singular e pronomes no plural. Observe-os no caso reto. Eu, tu, você, ele, ela. No plural, nós, vós, vocês, eles, elas. Grupo 1 do caso oblíquo. Não precedidos de preposição. Me, te, você, se, o, a, lhe, se, o, a, lhe. Observem que se referem ao singular. E nos, vos, vocês, se, os, as, lhes, se, os, as, lhes se referem ao plural. O segundo grupo, sempre precedidos de preposição. No singular, mim, comigo, ti, contigo, você, se, consigo, se, ele, ela, consigo. Os do plural, nós, conosco, vós, convosco, vocês, se, consigo, se, eles ou elas, consigo. Observem agora o exemplo. Eu fiquei feliz quando ela me disse que vinha. Observem que os pronomes pessoais do caso reto, eu e ela, exercem na oração a função de sujeito. E o me, que é do caso oblíquo, exerce a função de objeto indireto do verbo transitivo direto e indireto dizer. Anotem também o exemplo com esse pronome pessoal do caso reto da coloquialidade. A gente vai vencer. Na língua formal seria nós venceremos. Atentem ao emprego das formas eu e mim, tu e ti. Eu e tu exercem sempre a função de sujeito. São pronomes pessoais do caso reto. Para eu escrever melhor, preciso ler mais. Para tu aprovares, careces estudar mais. Atentem que tanto eu quanto tu exercem a função de sujeito
respectivamente do verbo escrever e do verbo aprovares. Mim e ti, que são do caso oblíquo, exercem sempre a função de complemento. Atentem a estes 6 exemplos. Número 1. Você emprestou o livro para mim. 2. Eu emprestei o livro para ti. 3. Para mim, ler é uma diversão. 4. Houve um acordo entre mim e ti. 5. Para ti, estudar é bom. 6. Darás esse presente para mim? Meus queridos, observem que tanto para mim quanto para ti são altamente deslocáveis dentro da oração. Testem. Você emprestou para mim o livro? Eu emprestei para ti o livro. Ler é uma diversão para mim. Entre mim e ti houve um acordo. Estudar é bom para ti? Darás para mim esse presente? Esse deslocamento, destaquem isso, só é possível para esses casos, quando se tratar de complemento. Porque quando se tratar de sujeito, não haverá possibilidade de deslocarmos dentro da oração sem cometermos um erro sintático. Atentemos agora ao emprego diferenciado das formas ele, eles, ela, elas e os, as. Leamos a tirinha do Luiz Fernando Veríssimo. Vamos massacrá-los. Vamos. Vamos arrasar eles. Vamos. Mas antes, vamos acertar o pronome. Teria uma das personagens do Veríssimo cometido preconceito linguístico? Por quê? Observem, o pronome pessoal do caso oblíquo, los, serve para complemento verbal desse verbo que é justamente transitivo direto. O los, então, funcionou como objeto direto. Vamos arrasar eles. Eles, naturalmente, é um pronome pessoal do caso reto. No contexto, foi utilizado como um pronome pessoal do caso oblíquo, mas isso é um uso justamente informal. Por isso, a tirinha tematizou o uso da informalidade para esse pronome e da formalidade para este pronome. Anotem os exemplos. É nosso compromisso de vida amar os filhos, respeitá-los. É nosso dever amar os filhos, respeitar eles. Como aqui nós temos um pronome pessoal do caso oblíquo, o seu uso está formalmente adequado. No segundo exemplo, nós temos um pronome pessoal do caso reto, sendo utilizado de forma coloquial, como uma variação linguística. Vamos agora analisar a uniformidade de tratamento pelos pronomes. Anotem os exemplos. Se te encontrarmos lá, falaremos contigo. Você é esforçado, por isso todos o admiram. Percebam a uniformidade do tratamento. Como estamos falando, nos referindo à pessoa tu, nós vamos usar o pronome oblíquo te. A mesma coisa nos valeremos em sequência por uniformidade de tratamento. Se te encontrarmos lá, falaremos contigo. E formalmente jamais seria falaremos com você, porque isso quebraria a uniformidade de tratamento. Você é esforçado, por isso todos o admiram, porque o pronome o justamente está em uniformidade de tratamento com você, formalmente falando. Agora, informalmente é comum o seguinte uso: você é esforçado, por isso todos te admiram. E isso na língua padrão é uma quebra da uniformidade de tratamento. Agora as formas reflexivas e reflexivas recíprocas. Anotem os 7 exemplos. Eu me questiono sobre a vida. Eu questiono a mim mesmo.
é uma forma reflexiva do pronome. Ela sempre leva consigo um livro. Ela sempre leva com ela mesma, outra forma reflexiva do pronome. Jacques é egoísta, quer tudo para si, quer tudo para ele próprio, forma reflexiva do pronome. As crianças jogando lama umas nas outras sujaram-se. Observem que é tanto reflexivo quanto recíproco, porque as crianças sujam a elas mesmas quando jogam lamas umas nas outras, como, diz a expressão, será recíproco, porque também sujarão as outras crianças e as outras crianças a elas. O herói e a donzela se beijaram. Agora nós temos uma forma apenas recíproca. O herói beija a donzela beija o herói. Ela se questionou sobre o ocorrido. Ela questionou a ela própria, forma reflexiva. E os lutadores se golpearam. É uma forma recíproca, porque um golpeou o outro. Pronomes de tratamento. São formas pronominais equivalentes a pronomes pessoais empregadas quando nos dirigimos a alguém de maneira respeitosa, mais formal, ou quando, também formalmente, fazemos referência a essa pessoa. Leiamos a tirinha do Armandinho. Como foi a aula, filho? Excelente, Vossa Excelência. Na verdade, foi magnífica, Vossa Magnificência. E qual o assunto? Imagine, Vossa Majestade. Anotem agora quando nós nos referimos e a quem com os seguintes pronomes de tratamento. Vossa Alteza, para duques e príncipes. Vossa Santidade, para papas. Vossa Excelência, para altas autoridades. Vossa Majestade, para reis e imperadores. Vossa Eminência, para cardeais. Vossa Senhoria, para pessoas graduadas em geral. Atentem agora à necessidade de darmos uniformidade gramatical quando do uso dos pronomes de tratamento. Vossa Majestade se engana em relação a seu povo. Percebam que Vossa Majestade está aqui alinhado como se fosse o uso do pronome você. Você se engana em relação a seu povo. Agora, e como nós utilizamos em relação ao uso do pronome de tratamento quando conversamos com a figura que merece respeito e quando falamos sobre ela? Anotem os exemplos. Vossa Alteza viajará hoje? Quando falamos com a Alteza. Sua Alteza viajará hoje? Quando falamos sobre a Alteza com alguém. Vamos agora aos pronomes possessivos. São pronomes que se referem às três pessoas do discurso, primeira, segunda e terceira, para indicar que alguma coisa lhes cabe ou pertence. Anotem os casos. Meu, meus, minha, minhas, teu, teus, tua, tuas, nosso, nossos, nossa, nossas, vosso, vossos, vossa, vossas. Atentem aos possessivos seu, sua, seus, suas e o duplo sentido. Patrícia, diga a Diogo que aceitarei sua proposta. Muito bem. A proposta é de Patrícia ou de Diogo? Essa ambiguidade foi causada pelo pronome possessivo sua, porque tanto pode ser uma proposta de Diogo ou de Patrícia. Anotem as explicações para desfazermos a ambiguidade. Patrícia, diz a Diogo que aceitarei tua proposta. Proposta de Patrícia. 2. Patrícia, diga a Diogo que aceitarei a proposta dele. A proposta do Diogo. Agora, quanto aos possessivos relacionados a pronomes de tratamento. É obrigação de Vossa Excelência respeitar seus eleitores, disse o senador.
Percebam que o pronome possessivo vossa, ele forma aqui o pronome de tratamento. E nós nos referiremos a ele como se fosse você. É obrigação sua respeitar seus eleitores, disse o senador. O pronome fica na sua uniformidade de tratamento. Quanto aos pronomes oblíquos com valor de possessivo, anotem os exemplos. Aperta-te o coração quando pensas nela. Destaquem que o pronome oblíquo te funciona aqui como se fosse um pronome possessivo. Aperta o teu coração quando pensas nela. Nesse caso, o pronome te oblíquo funcionará sintaticamente como um adjunto adnominal, algo que ainda estudaremos. Mas percebam que o seu valor semântico é de posse, o teu coração. Outro exemplo, a volta da esposa de Matias avivou-lhe a vontade de viver. O pronome oblíquo lhe, nesta circunstância, funcionou como se fosse um pronome possessivo, e ele passa a sê-lo. A volta da esposa de Matias avivou-lhe a vontade de viver, avivou a vontade dele. Vamos agora aos pronomes demonstrativos. São pronomes que têm por função situar a posição de um ser no espaço relativamente à primeira pessoa do discurso, o falante, localizar no próprio texto elementos já referidos ou que serão referidos, situar no tempo um fato ou uma informação. Anotem os pronomes demonstrativos que usamos em língua portuguesa. Este, estes, esta, estas, esse, esses, essa, essas, aquele, aqueles, aquela, aquelas, aquilo, isto e isso. Observemos as três possibilidades de referências: textuais, espaciais e temporais. Quando tratamos de referências no texto, nós podemos ter referências anafóricas ou catafóricas. Exemplo de referência textual anafórica por meio do pronome demonstrativo. O jogo foi fraco. Este terminou 0-0. O pronome demonstrativo está sozinho para retomar o último nome dito no masculino singular. Este. Compre isto, um livro de contos. Agora, nós temos um pronome demonstrativo que vai cataforicamente avisar o que virá. Nas referências espaciais, esta cicatriz em meu braço é do tempo do quartel. Observem que o pronome demonstrativo indica que quem está mencionando essa informação está perto da própria cicatriz. Outro exemplo, essa pasta é sua? Agora o pronome indica que está perto a pasta de quem ouve. Aquela casa foi vendida? O pronome demonstrativo demonstra, como diz a própria palavra, a nomenclatura, que a casa está longe de quem ouve e de quem fala. Referências temporais. Quando, por exemplo, o tempo há de vir. Esta sexta-feira viajaremos. Observem que o uso do pronome se deu porque virá a sexta-feira. Voltamos da praia nesse domingo. O pronome assim fica porque esse domingo recentemente passou. Quanto às palavras que no contexto exercem a função de pronome demonstrativo. Anotem os exemplos. Ele gastou tudo o que ganhou no cassino. Não faça semelhante besteira. Ela não deveria viajar, mas o fez. Em tal ocasião, ficaria bem jantar e sair. Foi ela própria que capinou o pátio. Percebam e anotem.
Ele gastou tudo o que ganhou. Nós podemos trocar este o por ele gastou tudo aquilo que ganhou. Portanto, este o funciona no contexto como pronome demonstrativo. Não faça semelhante besteira. Podemos trocar para comprovar, não faça essa besteira. Funcionou como pronome demonstrativo. Ela não deveria viajar, mas o fez. Este o também funciona como demonstrativo. Ela não deveria viajar, mas fez isso, viajar. Em tal ocasião, ficaria bem jantar e sair. Naquela ocasião, ficaria bem jantar e sair. Perceba então essas expressões funcionando no contexto como pronomes demonstrativos. Foi ela própria, foi ela mesma que capinou o pátio. Quando essas palavras significarem em pessoa, nós sabemos que a classe gramatical dessas palavras é pronome demonstrativo. Vamos aos pronomes indefinidos. São formas pronominais empregadas para fazer uma referência vaga, geral, indeterminada, à terceira pessoa do discurso, pessoa a respeito de que ou de quem se fala. Anotem os exemplos. Seja quem for o autor, leremos o texto. Um ou outro pedia para descansar um pouco, e todo aquele que solicitar será atendido. Seja quem for, um ou outro, todo aquele, são expressões que no contexto funcionam como pronomes indefinidos. Atentem ao quadro. Indefinidos de forma variável. Algum, nenhum, todo, outro, muito e pouco. Todos vão para o feminino, todos vão para o plural. Certo, vário, tanto e quanto vão também para o feminino e para o plural. Qualquer, no plural quaisquer. Anotem, destaquem que o plural se dá no meio da palavra. Bastante, quando o pronome indefinido varia para o plural, bastantes. Vamos aos pronomes indefinidos de forma invariável. Alguém, ninguém, tudo, nada, mais, menos, outrem, demais, algo e cada. Agora as locuções pronominais indefinidas. E anotem aí as orações que completam esses termos. Cada um lutou por si, qualquer um servia. Todo aquele que vencer será lembrado. Um ou outro pedia água. Quem quer que lá esteja, almoçará. Seja quem for o convidado, será bem recebido. Garrancheiros, atenção! Quando nós usaremos o pronome indefinido algum com sentido afirmativo e quando usaremos o pronome indefinido algum com sentido negativo? Ele teve alguma dificuldade. Observem que, nesse caso, o sentido é afirmativo. Ele teve dificuldade alguma, e aí o sentido é negativo. Observem que, em ele teve dificuldade alguma, o sentido é informal. Porque formalmente o uso será ele teve dificuldade nenhuma. Em língua portuguesa, negamos sim mais de uma vez. Quanto aos pronomes relativos, são pronomes que retomam um substantivo ou outro pronome, já citado numa oração, substituindo-o no início da oração seguinte. Vamos aos exemplos. A menina que lia em sânscrito foi premiada em Nova York. A oração principal é: a menina foi premiada em Nova York. O pronome relativo que retoma a menina para ser sujeito do verbo ler na nova oração. A menina a qual lia em sânscrito foi premiada em Nova York. O garoto a quem jogaste a bola para fazer o gol é da 7ª série. Percebam que a quem jogaste a bola, a
partir desse pronome relativo a quem, retoma garoto. A preposição está aqui solicitada pelo verbo jogar, porque quem joga, joga alguma coisa para alguém. Poderíamos substituir por o garoto ao qual jogaste a bola ou o garoto para o qual jogaste a bola. O carro cuja dona é sua amiga foi roubado. São duas orações. O carro foi roubado, cuja dona é sua amiga. Percebam que o pronome relativo cuja retoma a palavra carro, de modo a estabelecer com a palavra dona uma relação de posse, possuidor e coisa possuída. O carro é dela. Percebam também que, nesse caso, o pronome relativo concorda com o substantivo que virá, cuja dona. Observamos aqui, então, uma palavra que serve para retomar outra e, interessantemente, ela concorda com a palavra que virá em gênero e número, estabelecendo entre as duas uma relação de posse e de possuído. A casa onde tu moras foi fotografada. São duas orações. A casa foi fotografada, onde tu moras. Percebam que o pronome relativo onde retoma a palavra casa para apresentar à oração tu moras um adjunto adverbial de um verbo que aqui é um verbo intransitivo. Pronomes interrogativos. Os pronomes interrogativos são, na verdade, pronomes indefinidos empregados em dois tipos de frases interrogativas, as diretas e as indiretas. Nas diretas, quem viajou à Serra da Capivara? Percebam que o pronome interrogativo está justamente num questionamento, numa pergunta direta. Agora, esse pronome interrogativo, que também é um pronome definido, nas indiretas ele não aparece numa pergunta claramente. Diga quem viajou à Serra da Capivara. Vamos às referências textuais, espaciais e temporais. Conteúdo extremamente importante para a língua portuguesa e também para a redação. Referência textual. Observem que chamamos de anafórica aquela referência que retoma termos, palavras ou até mesmo orações já mencionadas. Fomos à casa de Afonso. Esta fica na Avenida Bagé. Percebam que o pronome demonstrativo está sozinho para retomar a palavra casa. Por isso ficará com a letra T, concordando em gênero e número com a palavra a que se refere. Fomos à casa de Afonso. Essa residência fica na Avenida Bagé. Mais uma referência anafórica, porque retoma o que passou, e observem que agora com a letra S, porque temos um substantivo para retomar, junto com o pronome demonstrativo, a palavra casa. Fomos à casa de Afonso. Este é meu amigo. Percebam que o pronome demonstrativo está sozinho, sem apoio de nenhum sinônimo para retomar Afonso. Fica com a letra T, concordando em gênero e número com a palavra a que se refere, numa referência que retoma, por isso, anafórica. Fomos à casa de Afonso. Esse cara é meu amigo de infância. Percebam que agora temos um sinônimo para retomar Afonso. Por isso, ficaremos com o pronome esse. Amamos chocolate. Isto compramos aos montes. Na referência anafórica, este pronome, quando retoma claramente a última palavra dita no masculino singular, ele ficará com a letra T. Ler Jorge Amado é um imenso prazer. Isso é uma verdade. Percebam que agora nós usaremos a letra S, ou seja, isso, porque retoma toda a oração e não apenas uma única palavra, como foi no exemplo anterior. Na referência textual catafórica, usaremos sempre no pronome a letra T. Na catafórica, a referência é sempre ao que virá e não ao que passou, como foi no caso da anafórica. Percebamos aqui os exemplos. Dos ingredientes, precisamos comprar estes, porque eles virão: farinha de trigo,
nozes e gergelim. Precisamos alcançar este objetivo, porque ele virá, ser feliz. Entre as instruções, seguiremos esta: ler mais e mais. Percebam então que a catafórica sempre anuncia o que virá e sempre os pronomes demonstrativos surgirão com a letra T. Vamos à referência agora espacial. Você pode me emprestar essa caneta? Usamos aqui com a letra S o pronome porque a caneta está perto de quem ouve essa pergunta. Tu queres que eu escreva com este lápis? Agora, quem faz a pergunta justamente segura o lápis e por isso está perto de quem fala. Fica com a letra T. Precisamos buscar aquele livro, longe de quem fala e de quem ouve. Por isso, o pronome é o aquele. Muitos querem viver nos Estados Unidos. Aquele país é a terra da liberdade, porque está distante o país de quem ouve e de quem fala. Quanto à referência temporal, exemplos. Neste final de semana, viajaremos para a Bahia. Percebam que, com a letra T, porque se trata de uma referência catafórica no tempo. O final de semana virá. Nessa sexta-feira, a Santa, fomos até o Santuário de Aparecida. Percebam que a Sexta-feira Santa recentemente passou. É uma referência anafórica no tempo, com a letra S, o pronome demonstrativo. Muitos ainda se lembram de 1964. Aquele ano não sairá da nossa memória. Como se trata de uma data distante para todos nós, usaremos o pronome que refere esse espaçamento no tempo. Nesse ano de 2018, elegemos o novo presidente do Brasil. Percebam que, como o ano recentemente passou, usaremos o pronome nesse. Meus queridos, na redação, muitos de vocês ficam com dúvida se usam ou seja ou isto é. Atentemos aos exemplos. Nossas ações no voluntariado eram incipientes, isto é, iniciais, pois ainda não tínhamos experiência nenhuma. Percebam que a expressão isto é, ela justamente diz que isto é igual a isto. Quer dizer, é uma expressão que anuncia, retomando a palavra anterior, justamente ao seu significado, ao seu sinônimo. Incipientes igual a iniciais. Nossas ações no voluntariado eram incipientes, ou seja, eram típicas de quem ainda não havia dedicado seu tempo a descobrir como ajudar o próximo. Agora não se trata mais da abertura, ou melhor, do anúncio de um mero significado. Nós temos aqui uma outra possibilidade de dizer aquilo que passou. Eram típicas de quem ainda não havia dedicado seu tempo a descobrir como ajudar o próximo. Por isso se difere tanto do isto é, quando nós temos, como já disse, a abertura de um significado retomando a palavra que passou, unindo-a com a palavra que virá. Meus queridos, façam os exercícios da página 88 até a página 91 do Basquiat e semana que vem divulgaremos o gabarito. Bons estudos!